Só que nós já entendemos que o Egito, ele representa o mundo ou a terra distante para onde o filho pródigo foi após ter saído do estado elevado, parou de estar com o pai, perdeu sua posição, perdeu sua autoridade para tocar trombetas, perdeu poder, perdeu os frutos que ele deveria dar e começou a dar frutos da carne, passou a então cultivar o fermento ao invés de tirar o fermento, caiu para o Egito, que representa o mundo, que por sua vez representa a terra distante. Tá? Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo vamos falar sobre a cidade refúgio. Agora que nós já entendemos que o Egito, ele representa o mundo ou a terra distante para onde o filho pródigo foi após ter saído do seu estado elevado, parou de estar com o pai, perdeu sua posição, perdeu sua autoridade para tocar trombetas, perdeu poder, perdeu os frutos que ele deveria dar e começou a dar frutos da carne, passou a então cultivar o fermento ao invés de tirar o fermento, e assim caindo para o Egito, que representa o mundo, que por sua vez representa a terra distante. Tá? Vou escrever aqui pequenininho, terra distante. Terra distante. Foi para a terra distante. Agora nós vamos ampliar um pouco mais. Então o mundo vai representar para nós, vai representar uma cidade refúgio, uma cidade refúgio. Uma cidade refúgio. Para entendermos mais sobre a cidade refúgio, nós vamos ler Êxodo, capítulo 21, versículo 13. Vamos ler também Números. Vamos ler Números, capítulo 35. Vamos ler do verso 9 em diante. E vamos ler também o verso 28. Você precisa entender que o Egito, além de representar o mundo, ele representa também a preservação. Vamos ler também Jó, capítulo 10, versículo de número 11 e 12. Vamos ler também Mateus, capítulo 2, versículo 13. Novamente, o que você vai entender aqui, que a cidade refúgio, ela representa o mundo, ela representa a terra distante, para onde o filho pródigo foi, tá? Terra distante, que por sua vez representa preservação. Preservação. Representa preservação, misericórdia, e essa preservação, misericórdia, terra distante, o mundo, cidade refúgio, o Egito, também estão conectados com o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tá? O Cordeiro. Nesse ponto, nós vamos conectar com Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, onde diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e então nós temos a oportunidade de estar aonde? Na cidade refúgio, no mundo, o qual chamamos também de Egito, o qual entendemos ser a terra distante. Então, por ele e para ele,
foi nos dado essa oportunidade de estar nessa terra, a terra distante, chamamos de mundo, também está figurado no Egito, que é um local de preservação e misericórdia através do Cordeiro. Então, vamos entender melhor o significado da cidade refúgio através da pré-existência. Números capítulo 35, do verso 9 até o verso 15, diz assim, olha só. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quando atravessares o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se refugie o homicida que houver matado alguém involuntariamente. E essas cidades serão vosso refúgio contra o vingador, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da comunidade para ser julgado. Deveis dar 6 cidades para serem vossas cidades de refúgio. Dareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 na terra de Canaã serão cidades de refúgio. As 6 cidades serão refúgio para os israelitas e para o estrangeiro e para o peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que houver matado alguém involuntariamente. É importante observar nesse texto a expressão involuntariamente, ou seja, alguém que pecou involuntariamente. Não estava no coração dele, de fato, transgredir e se tornar um pecador. Tendo isso em mente, nós vamos ler mais um texto, livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 13, que diz assim, olha só. E aquele que não armou cilada, e Deus lhe destinou um homem que fosse morto por sua mão, eu lhe assinalarei o lugar em que se refugiará. Vamos ler um verso anterior que diz assim: aquele que ferir a um homem e o matar certamente será morto, e aquele que não armou cilada, ou seja, aquele que cometeu esse crime, porém foi involuntariamente, foi sem intenção, olha só, aquele que não armou cilada e Deus lhe destinou que um homem fosse morto por sua mão, eu lhe assinalarei o lugar em que se refugiará. Que é muito importante você compreender que existe 2 grupos de pecadores que transgrediram no reino celestial. São aqueles chamados de anjos de Satanás e aqueles que são ditos que foram arrastados pela cauda da serpente. Existe um grupo que deliberadamente planejou e arquitetou e pecou e se tornaram transgressores da lei, anjos de Satanás. E existe um grupo que pecou e transgrediu a lei involuntariamente. Então essa cidade refúgio, ela representa a terra. Esse conceito da cidade refúgio mostra pra gente como que a terra funciona para com cada um de nós. Ela funciona como a cidade refúgio, onde estamos abrigados, aguardando o julgamento. Todos nós somos pecadores e precisamos desse refúgio. Você precisa se lembrar que o Cordeiro, ele foi morto antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, houve uma vítima, houve uma perca de vida antes da fundação do mundo. Existem aqueles que têm o sangue em suas mãos e existem aqueles que adentraram nisso de forma involuntária, pecaram de forma involuntária, cometeram o erro de forma involuntária. O fato de ter sido involuntário não anula o prejuízo que aconteceu. Então, por isso, é necessário um julgamento e é necessário que se passe pela cidade refúgio, porque a cidade refúgio vai resguardar a vida daquele que pecou involuntariamente. Começou a chover, tá uma chuva muito forte, né?
Então vamos fazer a leitura desses textos. Então olha só, nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 13, que se porém não for algo planejado, mas Deus o permitiu, então te designarei um lugar para onde ele fugirá, tá? Cidade refúgio. Então perceba o que o pai falou. Se a pessoa cometeu o crime involuntariamente e, porventura, aquela pessoa que perdeu a vida foi permissão do pai, ó, Cordeiro morto antes da fundação do mundo por nos amar, por permissão do pai, por obediência, ele se entregou. Vamos ler Apocalipse 13, versículo 8, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, os que habitam na terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Êxodo 21. Se a pessoa transgrediu contra a lei sem planejar, alguém acabou perdendo a vida por permissão do pai, essa pessoa vai ter direito a estar na cidade refúgio. Entendendo que a cidade refúgio está representada no Egito, vamos ler agora Mateus capítulo 2, versículo 13, que diz assim: e havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Foge para o Egito, e ali ficará até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para tirar-lhe a vida. Então perceba que o Egito é considerado um local de preservação, um local de misericórdia. O Egito, o mundo, a terra distante, está relacionado com essa Sefirá, tá? Se relaciona com essa Sefirá, o local da densidade, da materialização das coisas, o mundo. Vamos ler agora Jó capítulo 10, do verso 11 até o verso 12, que diz assim: de pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Isso é aqui, ó, na materialização das coisas, onde nós somos vestidos de carne e os nossos ossos vestido de nervos, né? De nervos me teceste, de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Isso acontece aqui, no reino da matéria, ok? Considerado o mundo, considerado o Egito. Versículo 12 diz assim: vida e misericórdia me tens concedido, a tua providência que está aqui nesse mundo, a tua providência me tens conservado, preservação, misericórdia, preservado o espírito. Jó capítulo 10, verso 11 e 12. De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me tens concedido aqui nesse mundo, tá? Vida e misericórdia me tens concedido. A tua providência me tem conservado o espírito. Então a cidade refúgio é um local de preservação, conservação de quem? Daqueles que cometeram algum crime involuntariamente. Eles poderiam ficar na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, então eles poderiam retornar para onde? Para a sua pátria, para a sua terra de origem. No verso 28 diz assim, olha só: pois o homicida deverá ficar na sua cidade refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Ele voltará para a terra da sua possessão. Filipenses nos diz que a nossa pátria é celestial. Então, após a morte do sumo sacerdote, o pecador, o homicida, sairá dessa terra distante, desse mundo, desse Egito, tá? Sairá daqui onde ele está e voltará para a terra da sua possessão.
Agora você precisa entender que a cidade refúgio, em linguagem figurada, está apontando para o mundo, para o Egito, ok? Cidade refúgio. Entendendo agora que a cidade refúgio do livro de Números, capítulo 35, está apontando dentro de uma linguagem figurada para esse mundo, que também é simbolizado no Egito, você consegue entender agora que a cidade refúgio, ou seja, nesse mundo onde nós somos revestidos de carne, olha aqui Jó, somos revestidos de carne, para quê? Para que se preserve o nosso espírito, e assim sendo preservado debaixo da misericórdia do Eterno, nós vamos ter a oportunidade de retornar para a nossa pátria, de sair dessa cidade refúgio, de sair do Egito, de sair dessa terra distante, através do Cordeiro. O Cordeiro, o mesmo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, também é o mesmo Cordeiro que nos retira dessa terra estranha, que nos retira do Egito. Então nós começamos a subir e voltar para casa, a começar pela Páscoa, onde nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro e passamos o sangue no coração, no umbral das nossas portas, e agora passamos a tirar o fermento de nossas vidas. Na sequência, começamos a dar os primeiros frutos para o Pai. Dando frutos para o Pai, vamos receber do Pai poder, a palavra, o Espírito do Pai, a Ruach HaKodesh. Após recebermos a palavra e o poder, recebemos a autoridade para tocar trombetas na terra e anunciar, pregar o Evangelho, chamar as pessoas para o arrependimento, para que possam também voltar para a casa do Pai. Agora, após termos tocado trombetas na terra, nós vamos receber a aceitação do Pai através da expiação. Sendo aceitos pelo Pai, poderemos tabernacular com o Pai. E agora, tabernaculando com o Pai, estamos então em estado elevado novamente. É o 8º ponto da nossa subida, onde nós saímos da terra distante, do mundo, do Egito, da cidade refúgio e voltamos para a nossa pátria de origem. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Se você for novo por aqui, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação para que você possa receber notificação dos próximos vídeos daqui. Se você já é inscrito nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas e compartilhe com seus amigos e familiares. Vou deixar links na descrição desse vídeo para materiais de apoio, para que você possa acessar também PDFs, os quais você pode estar inclusive imprimindo. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos, e até o próximo vídeo.